Esse é o boletim especial da TV AIDA. E hoje estamos em contato com o Dr. Inaldo Bezerra, ex-presidente da AIDA, para falarmos sobre o 14º Congresso da Seção Brasileira da AIDA. A AIDA é a Associação Internacional do Direito do Seguro. Esse congresso estava agendado para os dias 26 e 27 de março, porém foi adiado por conta da pandemia do Covid-19. Doutor Inaldo, tudo bom? O senhor está bem? Tudo bem, Paulo? Bem, família bem também, espero que a sua família também, de todos os nossos ouvintes, nossos queridos associados, espero que todos estejam bem e se cuidando. Estamos aqui no isolamento. Todos seguros, né? Fazendo aqui. Todos seguros. Muito bom. Doutor Inaldo, como foi tomar a decisão de adiar o Congresso? Paulo, a tomada de decisão foi extremamente difícil, né? Porque nós estávamos exatamente quando da decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde, nós estávamos exatamente há 2 semanas que antecediam o Congresso, né? No dia que houve a decretação, inclusive, eu estava finalizando uma visita técnica na cidade de Gramado, era a última visita técnica, eu estava lá, e estava tudo certo, tudo em ordem, os palestrantes já todos contatados, confirmados, os temas definidos, os grupos também com os temas definidos para os seus respectivos trabalhos, a parte de logística também tudo ajustado, ou seja, o Congresso, como se diz em época de carnaval, o Congresso literalmente já estava na rua, né? Todavia, em razão da decretação da pandemia e, obviamente, preocupados com a saúde dos nossos congressistas, nossos associados e todos os nossos colaboradores, nós convocamos uma reunião de diretoria em caráter de urgência. Essa reunião ela foi online, né, já com os devidos cuidados, né, recomendados aí pelas autoridades sanitárias, e nessa reunião nós optamos por tentar um adiamento desse congresso, e aí nós tivemos um bom retorno do hotel, que sem prejuízo do nosso pedido também teve outros pedidos, né, vários foram os eventos adiados, mas aí nós conseguimos uma boa data no mês de setembro, sem qualquer prejuízo ou quebra de continuidade para a ida e para o bom sucesso do Congresso. Mas nós já temos a data certa do Congresso? Que dia será? Sim, nós temos a data certa do Congresso. O Congresso se realizará nos dias 10 e 11 de setembro agora de 2020. As inscrições continuam abertas, eu tenho certeza absoluta que nós teremos novas inscrições. Nós ainda temos vagas ainda? Nós temos hoje 315 inscritos, né? Mas as inscrições ainda continuam abertas e eu tenho certeza absoluta que nós teremos aí, bateremos tranquilamente o número de 400, 415, 410 inscritos, principalmente porque veja que nós estamos no mês de abril, né? Então, as autoridades sanitárias imaginam aí uma baixa na curva lá para o mês de junho, né? Junho, julho, né? Então, eu imagino que lá no mês de setembro, a saudade dos amigos, né, vai estar cada vez maior e o Congresso vai ser uma bela oportunidade para que a gente possa se encontrar novamente e, se Deus quiser, a gente poder se abraçar. Muito bom. Doutor Inaldo, obrigado pelas informações. Eu espero você aqui assim que tenha novas informações a respeito do Congresso. E até a próxima e bom Congresso para todos nós. Para todos nós. Muito obrigado, Paulo, pelo seu apoio, sucesso na divulgação. E eu chamo todos os que ainda não fizeram a inscrição, que façam a inscrição, que estejam conosco lá em setembro, nos dias 10 e 11, na bela cidade de Gramado, no excelente hotel Wish Serrano, onde nós teremos um congresso com certeza muito frutífero aí para os nossos conhecimentos no direito securitário. Está no ar a TV AIDA, com um seminário online, em pauta Covid-19 e a Previdência Privada, poupar ou sobreviver. Eu sou o Paulo Alexandre e os debatedores serão a doutora Ive Cassa, presidente do GNT de Previdência Privada,
e a doutora Jaqueline Surian, vice-presidente do GNT também. Está conosco também o doutor Vitor Benes, que é o segundo vice-presidente da AIDA. O doutor Vitor irá nos ajudar com as perguntas dos internautas. Alguns recadinhos rápidos. Por favor, não perca o próximo seminário online, que será na terça-feira, dia 21, feriado, às 19 horas. Em pauta estará o processo civil. Segundo recado, para você que está participando pelo Zoom, se preferir acompanhar, também pode fazê-lo pelo Facebook da AIDA Brasil. Aproveitamos para pedir para que você se inscreva no canal, que você curta o canal do Facebook da AIDA. Pedimos também para quem entrar, por favor, fechar o seu microfone, desligar o seu microfone, porque assim o barulho ambiente não atrapalha os debatedores. Gostaríamos de avisar a todos que a transmissão será ao vivo e gravada. Portanto, a AIDA pede, por favor, para todos aqueles que têm restrições ao direito do uso de imagem, para desligar a sua câmera. Então vamos começar. Doutora Ive, tudo bom? Doutora Jaqueline, doutor Benes, tudo bom? Olá, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, obrigado por todos. Doutora Ive, vamos começar. Que situação, né? Em primeiro lugar, realmente obrigada pela presença de vocês. Eu gostaria de começar falando de uma outra maneira, que é uma alegria estarmos aqui reunidos em nome de um estudo da Previdência Privada. Mas, infelizmente, nós estamos aqui reunidos por uma causa devastadora, né? Por uma pandemia que deixou consequências nos mais variados setores. Temos empresas quebradas, temos pessoas que não estão recebendo sequer o seu salário, nós tivemos até mesmo a nossa liberdade de sair de casa violada. Então, temos um desafio muito grande aqui, e eu acho que a parte boa é que nós podemos compartilhar desse espaço que nós temos e que a AIDA está nos proporcionando, para que nós possamos pensar juntos em eventuais soluções, de repente se apoiando uns nos outros, conseguirmos ter o sangue frio que vai ser preciso para que a gente possa tomar decisões que não sejam motivadas por um desespero, e que é natural que estejamos desesperados nessa altura, e aproveitar também o fato da AIDA ser uma associação internacional, e essa crise que nós estamos passando tem essa mesma dimensão. Então, nós temos ainda a possibilidade de intercambiar e de olhar, de se aproximar dos outros países para entender o que eles estão fazendo também, qual foi o momento deles e em que fase dessa crise que eles estão, para que a gente possa somar esforços. A ideia é essa. Doutora Jaqueline, o mundo todo apreensivo, não? É verdade. Bom, como a Ivy falou, a gente queria estar reunido aqui de uma forma um pouco mais alegre, mas infelizmente a situação é outra, né? Eu acho que esse momento vai ser muito importante porque muitas pessoas estavam repensando a aposentadoria, questão de poupança para o futuro, e agora tem muitas pessoas que não sabem nem como vão lidar com algumas contas nas próximas semanas. Então, é uma situação peculiar no mundo inteiro, talvez equiparável só a guerras que a gente teve no século passado, se pensar na questão de lockdown, de questão econômica. No âmbito da Previdência, que é o nosso tema aqui, né, poupar ou sobreviver, a questão de demissões ou redução de salários, com redução de jornada de trabalho, que foram algumas das medidas, né, que foram tomadas agora, provavelmente vão reduzir também as contribuições dos planos de previdência e eventualmente aumentar a questão dos resgates, que são os saques, né, das reservas das pessoas. E a questão econômica também vai ter uma importância grande com relação ao retorno financeiro dos planos.
Então, aqui a gente está dentro de uma situação bem peculiar, que mexe não só com a questão financeira, mas também com a vida das pessoas. De qualquer forma, a nossa ideia aqui é tentar trazer, de uma forma breve, algumas questões sobre como tentar continuar poupando, algumas alternativas para a gente poder tratar essa situação de uma forma confortável para garantir também uma renda no futuro. Muito bom. Nesse sentido, eu vou fazer uma pergunta para a doutora Ive. Vou aproveitar, falando em pergunta, para pedir para que os internautas façam pergunta pelo Facebook ou aqui também na plataforma do Zoom. O doutor Vitor vai nos ajudar com essas perguntas. Então, como fortalecer a educação previdenciária quando as necessidades básicas se colocam à frente da poupança de longo prazo? Esse vai ser o nosso novo desafio, né? Nós passamos, eu nasci na década de 80, naquela época em que a inflação galopava e galopava durante o próprio dia, né? Com os recursos que a gente tinha pela manhã, não se conseguia fazer a mesma compra se fosse ao supermercado à tarde. Quanto mais ainda, pensar em fazer um planejamento para o futuro. Primeiro, porque nós achávamos que o futuro não seria tão distante assim. Eu, com 38 anos, a minha avó, ela já considerava uma velhinha com uma idade que hoje em dia eu olharia e jamais seria a mesma referência. Nossa longevidade aumentou. E em segundo, que a segunda variável que o contrato de previdência privada tem, que são as variáveis econômicas. Então, década de 80, não se pensava em... muito difícil quem conseguia ter uma margem de recursos para uma poupança. Década de 90, tivemos finalmente uma estabilização na economia com o Plano Real e começamos a entender, em primeiro lugar, qual era o estado da previdência social em si, se estava faltando ou se estavam sobrando recursos. E, além disso, foi possível chegar a um nível da economia em que se pudesse fazer planejamento a longo prazo. E daí o desafio colocado para a sociedade. Nós, que não estávamos acostumados a guardar dinheiro, porque o guardar dinheiro podia ser aquele dinheiro evaporar de um momento para o outro e já não valia mais nada, vamos começar a pensar em uma poupança. Em uma poupança que, além de tudo, pode ser orientada para 30, 40, 50 anos, não sei, talvez aqui entre nós tenha pessoas que vão chegar aos 120 anos. Vocês estão me ouvindo? Está tudo bem? Ouço você perfeitamente. Agora ficou mudo. Agora mutou. Doutora Ive? Estou desmutada? Agora te criou ouço. um verbo hoje, pronto. Então, nós tivemos um trabalho muito árduo que foi feito desde com incentivos do próprio governo, com a participação das empresas, da sociedade como um todo, de conscientização da importância de ter uma previdência, de ter uma reserva. E isso eu acho que avançou bastante de quando nós, ou pelo menos a minha geração, era menor, para as gerações de hoje. Só que agora, nesse momento, primeiro, nós temos uma população de pessoas que não são tão abastadas e não têm sequer a condição de poupar o mínimo para poder fechar o mês numa situação que não seja vermelha, e estamos voltando ainda, né? Ainda voltando para o se eu não consigo nem pagar talvez a minha conta do supermercado desse mês, como é que eu vou conseguir tocar no coração dessa pessoa e dizer que ela precisa fazer um planejamento de longo prazo, porque pode ser que ela vá viver até os 80, 90 ou 100 anos, ou mesmo que não viva durante todo esse período, as sucessivas reformas previdenciárias pelas quais a gente tem passado têm diminuído a participação do Estado nessa aposentadoria. Então, cada um vai ter que começar a cuidar dos seus próprios recursos, da sua própria reserva e pensar
o que eu estou guardando hoje, como é que eu vou trabalhar isso para o futuro. Então, Paulo, na verdade, eu devolvo a pergunta, né? Como é que nós vamos sensibilizar? Porque é muito difícil, é fácil falar em vamos economizar quando está sobrando dinheiro. Nesse momento específico, a gente está tendo aí um sangramento que não estava previsto no nosso plano. Bom, para a doutora Jaqueline, eu vou perguntar quais são as diferenças na liquidez e flexibilidade entre as entidades de capital aberto e fechado. Obrigada, Paulo. Bom, eu não sei exatamente todo mundo que está no... Vocês estão me ouvindo? Ouço bem. Ah, tá bom. Se as pessoas que estão hoje presentes sabem um pouquinho a diferença de entidade fechada e aberta, então eu vou trazer aqui rapidinho mais ou menos como isso funciona. As entidades fechadas, elas são entidades sem fins lucrativos, que estabelecem planos para determinadas pessoas que estão vinculadas a uma patrocinadora. Então, normalmente é uma empresa, por exemplo, que cria um plano dentro de uma entidade fechada para os empregados dela, os colaboradores. Também pode ser uma associação, por exemplo, no nosso caso, né, como a AIDA é uma associação de direito de seguro, a OAB tem uma entidade fechada que traz um plano para os advogados que são associados da OAB. As entidades abertas são entidades que podem oferecer planos de previdência para qualquer pessoa. Essas entidades abertas também podem ter planos coletivos, por exemplo, quando uma empresa cria um plano numa entidade aberta só para aqueles funcionários. Porém, é uma entidade que qualquer um pode ter acesso e aquele plano é um planinho coletivo ali só para aquelas pessoas. Muito bem. E por que a gente tem que trazer isso? Porque para as entidades fechadas, existe uma regra um pouco mais rígida para poder fazer o resgate. O resgate é o saque dos recursos do participante, da pessoa que coloca ali os aportes no plano de previdência. E para as entidades fechadas, o participante só pode fazer esse resgate quando ele sai, quando acaba o vínculo empregatício dele. Isso está na regulamentação para as entidades fechadas. Para as entidades abertas, você tem aí alguns períodos de carência, algumas restrições com relação ao que a gente chama de vesting, que é as contribuições da empresa, do empregador, né? Às vezes o plano pode estabelecer alguns prazos para liberar os recursos do empregador, porém, em tese, você não tem uma restrição para o participante resgatar as contribuições dele e também parte, a depender de como está formulado no plano da pessoa, os recursos da empresa, do empregador dele. E aí, por que isso é importante? Justamente porque nas entidades abertas você precisa ter uma liquidez um pouco maior do que para as entidades fechadas. Não que as entidades fechadas não tenham uma liquidez, muito pelo contrário. Existe toda uma questão e uma regulamentação própria para você conseguir ter essa liquidez para o caso dos participantes que queiram resgatar, por exemplo, numa situação em que a gente se encontra de várias demissões, os participantes podem querer resgatar. Então, a entidade precisa ter liquidez. Porém, por essas características específicas, que tem uma regra um pouco mais rígida para as entidades fechadas, as entidades abertas acabam tendo uma flexibilidade uma liquidez um pouco maior. Flexibilidade é o que a gente se me permitem fazer uma complementação aqui a fala da Jaqueline, né? Eu acho que sempre teve ali, tem outros países que também funcionam dessa maneira, né? Que separam o que são os fundos de pensão e o que são outros tipos de produtos financeiros. Então, tem alguns países que tratam como instrumentos, produtos mesmo, tem outros que tratam como investimentos e tem outros que ficam ali numa zona intermediária. O ponto agora é que nós estamos numa situação em que, se o plano estiver numa entidade aberta, a facilidade de quem investiu naquele plano
tem de poder resgatar é muito maior do que teria nas entidades fechadas, a ponto de repente, na fechada, se fosse um plano, por exemplo, patrocinado, a pessoa precisar pedir demissão da empresa para poder ter acesso àqueles recursos, o que não se justificaria, né? Estamos tentando aqui trabalhar com manutenção de salários, com a manutenção da atividade. Então, um outro desafio que se coloca é realmente como que a gente vai trabalhar. A pessoa tem o dinheiro, esse dinheiro está em um plano, só que não tem a liquidez necessária para que ele possa, de repente, pagar o aluguel dele nesse momento. Então, acho que aí é onde a gente vai ter que pensar todo mundo junto, de que maneira que vai trabalhar esse que é um dos pontos que a gente levantou como uma diferença importante entre as fechadas e as abertas. Doutor Vitor, tudo bom? Boa noite. Acho que está mudo o seu microfone, doutor Vitor. Boa noite. Tudo bem, tudo Paulo? Bom? Tudo bom. Como vai funcionar, então, a dinâmica das perguntas? Bom, antes de mais nada, queria dar boa noite a todos e dizer que é uma alegria muito grande ver tantas pessoas participando desse webinar. Estou vendo aqui pessoas muito qualificadíssimas no mercado de seguros e queria aproveitar para convidá-los a participarem do webinar diretamente, elaborando suas perguntas pelo chat. Nós tentaremos fazer em bloco as perguntas, então fiquem muito à vontade para participar diretamente e, ao final, as debatedoras certamente terão possibilidade de respondê-las. Muito bom. Próxima pergunta para a doutora Jaqueline. Não, doutora Ive. Como os órgãos de fiscalização estão agindo nesse momento? Eu acho que a previdência privada ela não foi a primeira pecinha do dominó a tombar, né? Outros setores precisaram tomar a iniciativa e a previdência privada, até pelo fato de ela envolver ali uma relação de longa duração, a sensação que eu tenho é de que existe uma preocupação, sim, por parte do governo, mas que estão aguardando um pouquinho para sentir como é que vai ser o movimento do mercado nos próximos meses, para tentar justamente evitar que tenha uma sangria de recursos que tanto se estimulou para que essa poupança crescesse, e também, por outro lado, para não deixar as pessoas na mão sem que elas possam ter acesso a recursos. Então, aí a gente poderia separar essa pergunta também entre entidades abertas e entidades fechadas. Maravilha. Eu posso falar sobre as fechadas e passo a palavra para a Jaque falar sobre as abertas. Está combinado. Combinado. Bom, com relação às entidades fechadas, a informação que tem chegado até nós é que o CNPC, que é o órgão regulador do setor dos fundos de pensão, tem se reunido, reuniões maior frequência, inclusive, do que costumam acontecer, com o objetivo justamente de ver se existem medidas emergenciais que precisam ser tomadas. Algumas medidas já foram tomadas para facilitar a vida das entidades, como, por exemplo, a dilação de alguns prazos, porque se os funcionários não têm condições, às vezes, de estar presencialmente, ou se nem todas as entidades estavam aparelhadas como deveriam para poder ter um trabalho remoto, então, medidas com relação a prazo, algumas já foram tomadas. Agora, existem outras medidas que podem ser tomadas, mas que nós ainda não temos certeza de se isso vai acontecer ou não, como, por exemplo, a liberação dos resgates, né? Então, se nas fechadas a pessoa, a princípio, só poderia resgatar se perdesse o vínculo com a sua patrocinadora, seria justo eu deixar que ela resgatasse uma parte da sua reserva, considerando que o mundo está na pandemia? É uma das questões que o regulador vai ter que pensar. Como tratar as questões relacionadas à solvência, aos compromissos que são assumidos pelas entidades,
Nós temos entidades que têm planos de equalização de déficit, e isso são déficits anteriores, porque faziam já parte da própria negociação, porque a Previdência trabalha, de novo, com variáveis difíceis de se prever, a variável de economia e a questão da longevidade. Então, certamente a Previc está olhando e avaliando quanto tempo que vai durar tudo isso, quanto que é possível permitir. E nós ainda temos também a questão da suspensão das contribuições. Temos hoje empresas que já não conseguem, acabou de estourar a crise, já não conseguem pagar os seus funcionários, não pagam os seus fornecedores. E, com isso, certamente a previdência privada não vai estar na primeira da fila ali das obrigações que vão ser adimplidas. Então, fica uma dúvida, a empresa pode fazer essa suspensão? Será que seria o ideal a gente padronizar a suspensão com um prazo de, por exemplo, 90 dias para todas as entidades? Ou não, vamos deixar que cada entidade tome a sua decisão como for melhor? Se a minha patrocinadora resolver que não vai contribuir, por exemplo, durante esses 90 dias, eu devo exigir o mesmo do meu participante? Devo, por exemplo, propiciar mais empréstimos para os participantes com lastro na reserva que eles já têm? Devo alterar a minha política de investimentos, né? Nós temos ali um oceano de perguntas que daria para ser feito e com certeza temos pessoas competentes que estão olhando para isso e que estão próximas das entidades para tentar tomar decisões, de novo, de sangue frio numa hora em que nós estamos com o sangue borbulhando. Isso é difícil. Doutor Jaqueline, como os órgãos de fiscalização estão agindo, então, nesse momento de crise, pensando nas entidades financeiras abertas? Nas entidades abertas. Muito bem, Paulo. Bom, como a Ive falou, uma dos principais pontos, e aí de novo, né, pensando não só na questão econômica das pessoas, né, da dificuldade que muitas pessoas podem estar tendo do ponto de vista financeiro nessa situação, mas também para tentar manter o caráter previdenciário, aquela poupança para o futuro. Existem alguns mecanismos que a gente consegue fazer isso. Como a Ive falou, para as entidades fechadas, existem os empréstimos para os participantes. Nas entidades abertas também tem um instituto muito parecido, que chama assistência financeira. O que é isso, né? Quando a entidade de previdência ou seguradora de saúde, porque tem algumas diferençazinhas, algumas questões muito técnicas com relação a isso, mas elas podem conceder o que chama assistência financeira para os participantes, né, para as pessoas que têm os recursos naqueles planos, com um lastro, ou seja, como se fosse uma garantia à reserva que aquela pessoa tem no plano de previdência dela. E como funciona isso? Isso já existe regulamentação e a gente sabe que tem algumas entidades abertas que já o fazem. Porém, essa semana foi publicada uma alteração pela SUSEP nas regras para essa concessão de assistência financeira. Essa norma só vai entrar em vigor em agosto, porém eu acho que mostra um pouquinho como que o próprio regulador, a SUSEP, que é o regulador das entidades abertas, está pensando em melhores formas para garantir, de novo, que os planos permaneçam, que as pessoas continuem tendo as reservas poupadas, porém também consigam arcar com os compromissos financeiros que ela tem. Tem uma liquidez. Tem uma liquidez. Tem uma liquidez, exatamente. Então, essa norma que foi publicada essa semana, ela trouxe algumas alterações que eu achei benéficas com relação a essa assistência financeira. Uma delas, por exemplo, é a possibilidade de concessão da assistência financeira para os assistidos, ou seja, para os aposentados. Até então, né, até agosto, com a norma que existe hoje,
Só as pessoas que ainda não se aposentaram nos planos abertos podem ter essa assistência financeira. Com a norma que foi publicada essa semana, os assistidos, ou seja, os aposentados ou as pessoas que estão recebendo algum tipo de benefício, também poderiam ter assistência financeira. Algumas outras coisas, né, algumas características importantes, por exemplo, você não pode ter uma dívida para ser amortizada por mais de 36 meses. A dívida, dependendo, né, essa assistência financeira, ela não pode ultrapassar 70% ou 80% da reserva da pessoa, dependendo do plano que ela tem. E um outro ponto que eu acho que é importante trazer é que, para os assistidos, para os aposentados, a assistência financeira ela não pode nem ultrapassar o valor da renda mensal que ele recebe, ou seja, o valor da aposentadoria daquela pessoa, do benefício que ele recebe, e também não pode ter um prazo superior ao recebimento da renda, porque nem todas as rendas, nem todas as aposentadorias são vitalícias, existem formas de aposentadoria. Então, quando você tem uma aposentadoria que não é vitalícia, essa assistência financeira ela não pode ultrapassar o prazo da aposentadoria. Porém, nós vemos com muito bons olhos essa medida, porque, de novo, ela mantém o plano, a pessoa continua com aquele plano de previdência, porém, ela tem a liquidez, a questão financeira, para arcar com as dívidas, com as contas que ela tem no dia a dia. Doutora Ive, as entidades fechadas também têm uma modalidade de empréstimo, não é? Isso, também existe algumas entidades, existe a faculdade, né? Aí nós temos o Conselho Monetário Nacional, que estabelece limites do quanto de empréstimo que pode ser concedido, e existe uma movimentação, inclusive, para ver se deveria ser alterado esse limite, se poderia emprestar mais ou não. Então, existe também essa possibilidade. Bacana. E quais são os principais... Oi, pois não. Eu estava aqui lendo no bate-papo, eu queria já puxar mais um debate aqui, convidar a Jaque para a gente responder uma pergunta. Podemos? Claro. Veio uma pergunta sobre... existem algumas entidades que já estão com déficit, né, anterior, e por outras razões que não tinham nada a ver com a pandemia, e por conta disso os funcionários, né, os participantes estão sofrendo ali um desconto muito, muito alto na sua folha de salários, né? Como é que isso vai o que a gente, né, o que pode ser feito nesse momento, né? Então, vou colocar aqui algumas das minhas opiniões e depois eu passo a palavra para a Jaque. Contrato de longa duração, mais uma vez. Entidades fechadas, muitas vezes as pessoas aderem ao plano sem conhecer todas as características do plano, sem entender exatamente qual é a responsabilidade que o participante tem junto da sua patrocinadora e na proporção das suas contribuições. O participante, por um lado positivo, tem a sua representatividade nos órgãos deliberativos, e, como um lado negativo, ele também tem essa responsabilidade de arcar com eventuais déficits. Nós sabemos que tem fundos de pensão que tiveram, de fato, uma gestão tumultuada, e outros casos em que não teve nenhum problema de má gestão, simplesmente uma massa de pessoas que envelheceu para além do que se tinha imaginado, ou então uma onda de investimentos, como por exemplo na crise de 2008, e aquilo acabou gerando um déficit. O que eu acho, né, aí, opinião minha, mas com base no que eu tenho acompanhado também do CNPC, é que talvez o governo intervenha nesse momento para diluir um pouco o pagamento desses valores que são necessários para equalizar o déficit, uma vez que agora, né, se os descontos já estavam muito pesados, justamente nesse momento em que talvez nem esteja sobrando para a contribuição normal, como é que você vai fazer para poder equalizar uma outra contribuição devido a uma situação excepcional? Doutora Jaqueline.
Eu concordo com a Ive, só lembrando, né, que as regras de equacionamento de déficit, de distribuição de superávit, elas estão previstas, né? Existem regras específicas para isso. Então, o déficit ele não vai ser verificado agora, de um mês para o outro. Existem alguns critérios para se aferir o déficit, e aí existe um plano de equacionamento que também é aprovado. Então, assim, tanto nas instâncias internas da entidade, quanto isso precisa ser apresentado para a Previc, que é o órgão regulador. Então, eu entendo que existem algumas entidades, alguns planos que já estão com regras de equacionamento de déficit, e pode ser que, no futuro, em razão de suspensão de contribuições, eventualmente de resgates, em razão de demissões, questões econômicas, né, de retorno de investimentos, isso possa gerar um déficit maior no futuro. Pode, porém não vai ser uma situação que a gente vai verificar agora. Pode ser que isso seja no futuro, e aí, com uma esperança brasileira, pode ser que este ano não seja muito bom, mas que no ano que vem seja excelente. Então, no prazo que existe para a gente aferir esse déficit, pode ser que ele não aconteça, porque a curva, né, o que você verifica no déficit não é só o recurso, tem toda uma questão atuarial, são cálculos muito complexos e pensando sempre nas obrigações futuras daquele plano. Uma coisa importante, aí fazendo gancho, né, com a questão dos empréstimos, que a gente viu que também teve algumas perguntas, eu acho que precisa sempre ter em mente que também existem limites para dedução, por exemplo, para os assistidos, para os aposentados, para dedução de amortização dos empréstimos. Então, se a gente pensar, então, um plano que já tem uma regra de equacionamento em que os assistidos estão participando com um percentual ali da proporção, como a Ive falou, né, que existe toda uma proporção de participação dos participantes e das patrocinadoras. Então, já existe esse abatimento da equalização do déficit, e aí, por exemplo, esse participante também faz um empréstimo, por exemplo. Então, existe um limite, ele não pode ficar, por exemplo, completamente sem o rendimento dele. Então, tudo isso vai depender de regras, mas eu concordo com a Ive, a depender da situação e como isso vai evoluir ao longo das próximas semanas e dos meses, eu acho que a gente precisa sim ter algumas medidas regulatórias, eventualmente compensando algumas regras ou alguns planos que já foram homologados, algumas regras para equacionamento de déficit, para a gente conseguir ter isso para um futuro, né? Sempre pensando no futuro, porque como a Ive falou, a gente já conversou aqui um pouquinho, o plano de previdência, ele é para muitos anos. Então, a gente não pode pensar agora, nos próximos meses, que é uma crise horrível, mas não é para os próximos meses, a gente precisa pensar num futuro. Inclusive quando, né, em 2008, que nós tivemos toda aquela crise financeira e tivemos entre os maiores fundos de pensão brasileiros que eram investidores de algumas das companhias que estiveram envolvidas naquela situação. Exatamente. E aquilo, no final, acabou se normalizando. Quando você olha para a situação, uma fotografia, talvez você veja despencando, mas quando você olha para a situação no longo prazo, você consegue diluir um pouquinho o risco. Mas nesse momento específico, e talvez por isso mesmo o governo esteja esperando, para ver qual vai ser o tipo de impacto que isso vai ter num prazo um pouquinho maior. Muito bom. Estamos com 65 pessoas participando aqui do chat, 25 perguntas, daqui a pouco o doutor Vitor vai nos passar as perguntas. E a próxima pergunta que eu faço é para a doutora Ive e para a doutora Jaqueline concomitantemente, que são quais são os principais desafios para a Previdência Complementar nesse novo cenário? Nos deem uma boa notícia. Paulo, acho que da minha parte, eu acho que esse ano tinha tudo para ser o ano da Previdência, né? A gente passou aí por várias reformas, alguns direitos precisaram ser suprimidos e isso faz parte do amadurecimento de qualquer sociedade mesmo.
Então, a gente estava com uma esperança muito grande. O ano passado foi um ano próspero, investimentos que foram bem-sucedidos, o sistema estava conseguindo passar uma imagem mais positiva depois de algumas situações que nós tivemos que acabaram ali de alguma maneira atingindo. E então, acho que tinha tudo para dar certo. E agora nós fomos atropelados aí, né, por um tsunami que não estava na conta. Então, o que eu acho é que, do ponto de vista dos poupadores, é tentar, na medida do possível, não entrar em pânico e esperar um pouquinho para ver como vai ser, né? Do ponto de vista dos gestores, que sejam iluminados e abençoados e possam tomar as melhores medidas também, e assim que o governo também tome medidas de grande sanidade para que a gente possa manter aí a solvência de um sistema que vai ser cada vez mais necessário. A gente estava aí numa expectativa da criação dos fundos de pensão dos funcionários públicos, né? E bem nessa hora desse investimento vem esse atropelo. Então, eu acho que realmente, além da situação ser lamentável por si só, mas por tanta expectativa que a gente tinha para que a previdência privada tivesse um grande ano. Muito bem. Paulo, doutora Jaqueline? Eu concordo. Eu faria algumas complementações só como desafio, né? Eu acho que o desafio, como a Ivy falou, é tentar manter a calma e, de novo, né? Isso aqui é um contrato, a gente está falando de uma questão de longo prazo. Então, não dá para desesperar. A gente entende que muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras ou podem vir a passar por dificuldades financeiras, porém tem que tentar lembrar que isso vai passar, o futuro vai chegar e as pessoas precisam estar preparadas para esse futuro. E com a reforma da Previdência, a gente estava esperando um crescimento muito grande no mercado de previdência fechada. A gente teve muitas questões que evoluíram com relação, por exemplo, à adesão automática. Na Previdência Aberta, a gente viu movimentações para a criação de novos planos, alguns seguros de vida também com características de previdência, tudo para pensar numa poupança no futuro, justamente porque a gente sabe que a Previdência Pública provavelmente não vai conseguir arcar com tudo para todo mundo, né? E essa situação veio assim quase como um balde de água fria em todo mundo, porque acaba que fica para a última prioridade, né? Como se fosse uma última coisa pensar em guardar dinheiro, pensar na saúde física, saúde mental, conseguir arcar com todos os compromissos financeiros, manter emprego. Então, acaba que a poupança de longo prazo pode ficar para um futuro, porém, se possível, tentar, ainda que um pouco a menos, e aí pensando do ponto de vista dos participantes, ainda que um pouco menos, tentar manter essa preocupação com uma poupança de longo prazo, porque isso ainda vai ser importante, a gente vai precisar disso. E uma outra questão, e aí é um pouquinho mais focada na parte de seguro de vida, porém a gente sabe que existem as coberturas de risco, né, dentro dos planos de previdência, e quem não sabe, coberturas de risco é como se fosse um seguro dentro do plano de previdência. Seguro de vida, né, doutora? Isso, exatamente. Existem algumas companhias que estão falando que não iriam aplicar a exclusão de pandemia, que isso é muito importante, porque a gente está numa pandemia, existe a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, e muitas dessas coberturas poderiam estar incluídas em razão da pandemia. E a gente já teve uma movimentação grande do mercado, até pelo viés social que tem o seguro de vida, e aí aqui pensando nas coberturas de vida, nos planos de previdência, a gente acha que também pode ter um impacto disso. Nas entidades fechadas, eu confesso que eu não vi nenhum tipo de comentário com relação a isso, se existiriam essas exclusões. Eu realmente não me lembro de ter visto isso nas coberturas de risco, porém, são coisas que a gente tem que ficar atenta, porque também,
infelizmente, algumas pessoas não vão resistir ou vão ficar com algumas moléstias graves, e a gente precisa pensar também numa renda para essas pessoas ou para os beneficiários delas, né? Muito bem. Doutor Vitor, o que o senhor tem de perguntas para a gente? Estão chegando aqui algumas perguntas. Me parece que a primeira aqui está mais ligada à doutora Jaqueline. Pelo tom da pergunta, parece previdência aberta, tá? Estão perguntando se dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje de pandemia, portanto uma situação excepcional, se em caso de resgate teria como fugir do período de carência. Se você entende que há alguma perspectiva jurídica que possa fazer com que a carência não seja aplicada. Olha, Vitor, só um adendo, tá? O GNT de Previdência, ele é para aberta e fechada. Então, tanto eu quanto a Ivy, a gente consegue responder as duas coisas. A gente fez uma divisão aqui só para ficar mais prático do ponto de vista operacional. Então, Ivy, se você quiser, fica à vontade. Eu vou só começar um pouquinho, tá? Tá bom. Os prazos de carência, existem alguns pontos, tá? Com relação à carência na Previdência Aberta. Existe uma carência que é com relação às contribuições do empregador, então do instituidor, tá? Na Previdência Aberta chama instituidor, apesar de ser na Previdência Fechada, o instituidor é quando não contribui. Na Previdência Aberta, o instituidor contribui. Então, as contribuições do instituidor, você só tem uma carência para resgate, independentemente das regras de vesting, tá? No primeiro dia útil do mês subsequente, do ano subsequente. Então, a primeira vez que eu aprendi isso, já faz mais de 15 anos, par, par, ímpar, ímpar. Então, se a contribuição foi agora em 2020, a pessoa só vai poder sacar a partir de 1º de janeiro de 2022, porque só pode resgatar no próximo ano par. Essa é uma das carências. A outra carência vai estar estabelecida no contrato, que às vezes você tem uma carência de 60 dias, enfim, depende bastante. Tem algumas regras na regulamentação, mas isso vai estar bastante, muitas vezes, previsto no contrato. E tem as regras de vesting, que não é carência. As regras de vesting, como eu falei, são algumas regras, alguns percentuais que os instituidores podem colocar no contrato para bloquear, não vou falar bloquear, mas enfim, para instigar as pessoas a manterem o plano, os recursos ali por um longo prazo. Então, por exemplo, tá, uma regra de vesting você pode ter, se a pessoa fica 1 ano na empresa, ela pode resgatar 10% das contribuições que o instituidor fez no plano dela. Se fica mais de 5 anos, pode resgatar 50%. Eu não vejo, e aí respondendo diretamente a pergunta, por hora, eu não vi nenhuma movimentação com relação à alteração regulatória para as regras de carência que existem na regulamentação. Não sei se a Ivy tem alguma informação sobre isso, mas por hora não vai ter nenhuma alteração com relação a isso. Eu Vitor, também sigo a mesma linha do que a Jaque falou. A gente já está pensando em outras situações que não eram relacionadas à pandemia, né? Mas o governo, ele busca o tempo todo incentivar que exista uma previdência privada, porque os recursos da previdência privada eles vão ser alocados em setores estratégicos da economia, porque é importante para o país ter uma poupança interna e para que os recursos que vão para a previdência privada não sejam desvirtuados e não sejam, por exemplo, utilizados com uma finalidade especulativa e não com uma finalidade social da previdência privada. Por isso, ter carências para que o resgate não seja como se fosse uma poupança, qualquer investimento, coloque e tiro. Não, o governo dá um incentivo para a poupança de longo prazo. Então, por isso, evitar que tenha tanta movimentação assim. E isso a gente observa com uma rigidez muito maior nas entidades fechadas do que nas abertas. E eu me lembrei, enquanto a Jaque comentava aqui, de ter já passado por 2 situações de ter visto clientes que estavam, uma vez era uma cliente que estava com uma
uma dívida muito grande, tinha o risco de perder o apartamento em que morava, mas tinha dinheiro no fundo de pensão e queria resgatar e foi pedir autorização para a Previc e não foi concedido. E uma outra vez, um outro cliente que estava com uma doença grave e que também, nesse mesmo caso, também teve esse bloqueio. Então, assim, eu acho que do que eu já vi no passado, a tendência é de que haja uma restrição a uma movimentação maior desses recursos. Mas, obviamente, nunca passamos por uma pandemia como essa. Então, pode ser que, de repente, o tamanho do estrago, espero que não, mas se for muito grande, faça com que o governo precise repensar alguns desses prazos e dessas políticas. Muito bom, exatamente. E nessa, só um último complemento aqui, Paulo, nesse sentido das fechadas, né, realmente você tem uma restrição grande e aí uma alternativa é exatamente o empréstimo, né, nas duas situações que você deu, por exemplo, o participante poderia ter feito um empréstimo, se a entidade tem oferece esse tipo de recurso, né, para ter um empréstimo com lastro no plano de previdência da pessoa. 19 horas e 48 minutos. A gente abre para mais uma pergunta final ou a gente vai para as considerações finais? Tem mais uma pergunta aqui. Vocês, debatedoras aí, fiquem muito à vontade. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos seguir. Vamos lá. Tem uma segunda pergunta aqui, Ive. Essa eventual possibilidade que você comentou de autorizar os resgates na fechada, que hoje não é possível, mas está eventualmente em discussão no órgão regulador, se na sua percepção uma autorização nesse sentido viria positivamente ou negativamente ao mercado de previdência? Boa. Eu acho que, né, eu lembro que uma vez a gente fez um evento e a gente acabou criando uma brincadeira, que era a brincadeira da teoria da mãe, né? Então, olha, eu não autorizaria esse tipo de procedimento, mas se fosse para minha mãe, eu iria brigar por ela. Então, eu acho que é lógico, se a gente, na situação em que a gente está, e se de repente essa pandemia saltar para, né, uma condição que torne inviável ali a manutenção do padrão de vida básico das pessoas, então, que seja liberado e que possa. Agora, enquanto tiver outros mecanismos, aí que a gente, né, que os nossos governantes saibam fazer esse equilíbrio aí com bastante parcimônia, para a gente não perder todo o esforço da nossa previdência dos últimos anos e toda a cultura que foi desenvolvida em cima disso, mas também que a gente não deixe as pessoas morrerem de fome, porque a previdência, afinal, ela tem uma função social, proteger as pessoas contra riscos sociais. E uma doença, entendo como um risco social, que pode afastar alguém do seu próprio trabalho, que vai fazer com que alguma pessoa, de repente, venha a faltar numa família e aquela família não tem como ter a sua continuidade. Bom, vamos para as considerações. Não, doutora Jaque, desculpa. Desculpa, eu sempre falo em cima de você, Paulo, desculpa. Tranquilo. Só um complemento rápido também para o que a Ive falou, é exatamente isso, né? Eu acho que pode sim vir numa situação como essa, pode ter efeito positivo, Vitor, o resgate, a liberação de resgate para as entidades fechadas também. Espero que não seja do resgate total, eventualmente colocando um limite, justamente pensando nisso que a Ive falou, né, de manutenção da poupança previdenciária, pensando no futuro, mas sem dúvida nenhuma, a principal função, e aí a previdência privada, apesar de ser privada, na Constituição Federal ela está dentro do sistema da Seguridade Social, e a Seguridade Social ela precisa pensar no bem-estar social das pessoas, é um dos princípios da Seguridade Social. Então, a gente nunca pode esquecer o caráter humano e social da previdência privada também, apesar de ser privada. Bom, vamos caminhando para as considerações finais da doutora Ive. Bom, minhas considerações finais são, de novo, acho que a gente possa manter vivo esse debate que nós tivemos, acho que trouxe reflexões para nós todos.
convidar também as pessoas que estão assistindo aqui para fazerem parte das nossas reuniões. Nós nos reunimos periodicamente, agora, né, ainda mais nesse momento, a gente vai fazer mais reuniões virtuais, e para que, de repente, a gente tenha boas ideias e que a gente possa encaminhar pleitos sempre dentro desse viés acadêmico, que é o viés da AIDA, e que a gente vem tentando já, né, sempre preservar ao longo de tantas gestões. Então, obrigada pela presença de vocês, se cuidem, fiquem em casa e cuidem do bolso também, né? Porque não vamos olhar só para o agora. Espero que todos sejam longevos e que a gente tenha uma longevidade com dignidade. Doutora Ive, para fazer parte da reunião, precisa ser associado da AIDA? Não, as reuniões da AIDA, não só aqui no Brasil, como nos outros países também, elas são sempre abertas. Aqui no Brasil, para se tornar um associado da AIDA e daí poder contar com outros tipos de benefícios, como descontos para alguns eventos que nós realizamos, poder fazer parte do livro que é organizado pela AIDA também, enfim, aí o único requisito que existe é ser advogado, mas os grupos são abertos aos não advogados também, são todos muito bem-vindos, sempre que estiverem nesse espírito aí de contribuição da parte acadêmica. Ok. Doutora Jaqueline? Bom, minhas considerações finais são bem parecidas, né? Eu acho que é uma situação muito difícil, muito grave, importante, mas a gente tem que pensar que vai passar. A gente sabe que as pessoas estão passando por situações complicadas. A principal forma da gente conseguir passar por isso é sendo solidário um com o outro, também pensando bastante na saúde mental, porque a gente sabe que também não é fácil. E o nosso grupo, o grupo de previdência privada, ele trata de questões muito humanas, né? Muito próximas da vida das pessoas. E são temas difíceis, delicados. A gente tentou trazer aqui de uma forma clara, tentar ser direto, apesar das vezes a gente não conseguir ser muito direto, mas também tentar ser de uma forma empática, porque a gente sabe que é delicado, né? É muito difícil. Mas acho que o principal foco para todo mundo, e como nosso último recado, é para todo mundo ficar bem, saudável, tentar, na medida do possível, manter uma poupança de longo prazo e vai passar, a gente vai conseguir passar por isso. Muito bom. Doutor Vitor? Bom, agradecer à doutora Jaqueline, doutora Ive, foi excelente a webinar, muito esclarecedora. Agradecer a presença do público que prestigiou o evento. Eu acho que a mensagem deixada no final de pensar na Previdência como um trato de longo prazo, né, muito tempo de contribuição para depois ter o benefício, eu acho que essa é a mensagem. Deixar as coisas passarem um pouco desse momento turbulento e pensar mais à frente. Queria registrar mais uma vez que o evento aqui está sendo gravado e ele será disponibilizado posteriormente no YouTube, portanto, se alguém perdeu alguma coisa, deixou passar alguma informação, é possível assisti-lo novamente e convidar mais uma vez, assim como a Ive já colocou, convidá-los a participar da AIDA, seja nos grupos de estudo, que realizam um trabalho brilhante em relação à ciência do seguro e à previdência, e que também façam parte da AIDA, venham participar, se tornem associados, façam parte dessa família que realmente propaga o estudo dessa ciência que é tão interessante que é o seguro. Boa noite e obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada para todo mundo pela participação. E obrigado a todos que participaram. A TV AIDA vai ficando por aqui com um seminário online. Por favor, não perca no próximo dia 21, terça-feira próxima, aliás, feriado, 19 horas, a pauta Processo Civil. Um forte abraço a todos.